Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola da Manhã. É com muita alegria que nós retornamos nesta aula, hoje num tema especial, pela data que se coloca diante de nós. Talvez para muitos de vocês, não seja de conhecimento, mas agora, no final deste mês, no dia 31 de outubro, nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. E para lembrarmos dessa data, nós iremos tratar da história da conversão de Martinho Lutero. Talvez aí também um personagem que para você já seja conhecido, talvez tenha sido mencionado em alguma aula de história na escola, mas com certeza este lado de sua história você talvez nunca tenha ouvido. Ou talvez você já esteja na igreja há um tempo, já tenha ouvido falar sobre este grande personagem da história da igreja, mas hoje nós queremos tratar deste momento tão especial que foi o momento que este monge católico romano foi salvo, convertido pelo Senhor. Então, nós vamos utilizar a leitura que está no livro de Romanos, no capítulo 1, os versículos 16 e 17. Esta leitura foi a leitura que Martinho Lutero fez quando o Senhor abriu seus olhos para a sua condição e abriu seus olhos principalmente para a misericórdia, para o amor de Deus a salvar pecadores. Então vamos lá ler Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, mais uma vez, eu vou ler aqui o versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, jovens, esse foi o texto a qual o Senhor jogou uma grande luz nas trevas que tomavam conta da mente e do coração de Martinho Lutero. Martinho Lutero, como todos nós sabemos dos livros de história ou do nosso tempo na igreja, ele foi um padre católico romano que vivia sobre um grande peso, sobre um grande terror pela culpa do pecado e por saber que um dia seria condenado ao inferno. Ele sentia um grande terror desse destino e até mesmo chegou a dizer que há muitos momentos chegou a odiar a Deus, porque ele acreditava que Deus era um Deus cruel, um Deus vingador de pecadores e que não haveria jeito, porque quanto mais ele olhava para si, para o seu coração, ele via os pecados que existiam ali. Então, como ser uma pessoa totalmente boa? Como, mesmo dando o nosso melhor, fazendo tudo o que a gente pode, a gente ainda conseguir agradar a Deus ao ponto dele nos receber em seu lar, que é o céu? Será que você já fez essas perguntas a você mesmo? Será que você acredita que pelo fato de você ser um bom jovem, obediente a seus pais, não ter vícios, ser um bom aluno na escola, ou porque você está vindo à igreja, ouvindo o evangelho, buscando até mesmo a obedecer a Deus, quando você para pensar naquele dia em que você se encontrará com Deus, o que irá garantir a sua entrada no céu? Serão as coisas que você faz? Serão os bons sentimentos que você nutre sobre Deus? Será que isso é o suficiente para pagar os teus pecados? Então, a partir daí, nós vamos aqui introduzir a esta história maravilhosa da conversão de Martinho Lutero. Bom, o período ali que Martinho Lutero nasceu foi conhecido como a Idade Média, que muitos de vocês devem conhecer muito bem pelas aulas de história, ali em meados ali de 1500, uma data que para nós brasileiros é muito conhecida e importante, porque foi o descobrimento do nosso país. Então, no momento que o Brasil estava nascendo,
um pouco antes, alguns anos antes, também estava nascendo Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasceu num vilarejo na Alemanha chamado Eisleben, em 10 de novembro de 1483. Ele foi filho de um mineiro, um homem que investiu ali, né, aquilo que ele tinha conseguido angariar do trabalho da mineração, ele investiu na educação do seu filho. Ele tinha grande desejo que Martinho Lutero se tornasse um advogado. Então, desde cedo, Martinho Lutero teve uma boa educação. E ele já se destacava desde a infância nos seus estudos. Ele já era um estudante considerado brilhante. Então, em 1505, Martinho Lutero, ele, ali naquele período de 1502 a 1505, ele recebe então ali o seu título, né, de advogado. Ele termina ali o seu curso, né, na universidade. Ele se forma em direito com todas as honras. Ele era considerado ali um jovem brilhante, estudante de direito. E ali no ano de 1505, em julho de 1505, né, após ter ido visitar os seus pais e retornando para a universidade, ele estava ali galopando a cavalo, ele foi pego por uma grande tempestade. Então, com muitos raios e trovões, ele foi tomado de um grande temor, de um grande pavor. Então, de fato, um raio caiu bem próximo a ele, o que fez ele cair e clamar por salvação, né? Para que ele fosse salvo ali daquela situação de morte iminente. Então ele clamou não a Deus, mas a Santana, a padroeira dos mineiros, né? Dos mineradores. Ele clama assim: Santana, livra-me, salva-me, e eu me tornarei um monge. Então, de fato, Lutero ele cumpre, né, esse voto que ele fez ali, e não muito tempo depois ele já estava ali batendo na porta de um dos mais rígidos monastérios da Saxônia, que foi a Ordem dos Agostinianos. Ele doou todos os livros que ele tinha da universidade, né? Ele usava um chapéu chamado capelo, que era um símbolo, né, dele ser um homem culto, acadêmico, a qual, quando você andava pela cidade, todo mundo sabia, né, que você era uma pessoa importante, uma pessoa acadêmica, uma pessoa estudada. Ele deu aquele chapéu. Então, assim, ele abriu mão ali de todo o seu conhecimento, do prestígio que ele tinha, para ir, então, até aquele monastério ali, se tornar um monge. Então ali Lutero começa a sua busca em poder agradar a Deus, em poder receber o favor de Deus e ter essa certeza de entrada no céu. E ele diz que ele cumpria todos aqueles rituais e ordens do monastério. E em uma frase ele diz assim: eu me torturava com oração, jejum, vigílias e congelamentos. Sozinho, o gelo poderia ter me matado, né? Então, em resumo, Lutero determinou alcançar a sua salvação ali na sua prática monástica de obras, de sacrifícios, né, de autoflagelação. Só que quanto mais ele fazia essas coisas, mais ele percebia que ele estava longe do favor de Deus. Porque quando ele olhava para dentro do seu coração e ele via os seus pecados, ele pensava: eu não tenho como pagar por estes pecados, a minha dívida diante de Deus é muito grande. E ele viu que ele não cria no Senhor Jesus Cristo de fato, que ele vivia atrás de uma idolatria de si mesmo, porque ele queria alcançar um padrão de santidade. Então, quando ele olhava para o Senhor Jesus Cristo, ele só via tão somente um severo e terrível juiz, né? Ele não via Deus como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas um severo juiz que está pronto a condenar pecadores. Então isso deixava ele muito mais aterrorizado e muito mais amedrontado. Então ele percebeu que jamais ele conseguiria a salvação, né? Porque ele não iria conseguir a perfeição moral, né, diante de um Deus santo. Então essa realidade, essa frustração consigo mesmo, de não poder agradar a Deus através das coisas que ele realizava, fez ele ter uma grande desesperança. Então,
um dos padres que era ali o seu mentor, para animá-lo, né, daquele grande fardo que ele carregava, envia ele à cidade de Roma, para que ele conhecesse ali a cidade santa, o centro da fé cristã na época, e que talvez aquilo fosse animá-lo no seu coração. Mas ao invés disso, essa viagem para Roma, na verdade, foi se nós podemos assim dizer, um grande balde de água fria sobre Lutero. Porque quando ele chegou ali, onde ele esperava ver uma cidade de muita fé, de proclamação da palavra de Deus, de pessoas que demonstravam nessa vida com Deus, ele foi tomado por uma cidade muito vil, uma cidade com muitos problemas. Ele viu a corrupção que naquele momento assolava a Igreja Católica, os sacerdotes, e muitas coisas da prática da vida religiosa ali em Roma trouxeram grande revolta no coração de Lutero. E uma delas foram as relíquias, a adoração às relíquias, né? Não sei se vocês já ouviram falar das relíquias. Objetos que eram coletados e que diziam ser supostamente pertencentes a santos, ou objetos que tivessem feito parte de algum momento da história da Bíblia. Então esses objetos eles eram colocados naqueles monstruários de vidro, e as pessoas faziam fila, elas pagavam dinheiro para chegar em frente àquele objeto e receber uma bênção, fazer uma reza. E entre esses objetos, Martim Lutero cita, né, que foi incluído a corda com a qual supostamente Judas se enforcou, um pedaço reputado da sarça ardente de Moisés e as alegadas correntes do apóstolo Paulo. Veja aqui vocês, né, como estas coisas poderiam ter sido guardadas para que elas fossem um dia encontradas assim, colocadas dentro de uma caixinha, ao ponto de virarem objetos de adoração, né? Então ali havia uma grande mentira. E outra coisa que revoltou grandemente a Lutero foram as indulgências. A indulgência é toda vez que você deve pagar um valor em dinheiro ou fazer alguma coisa que te custe um sacrifício, e isso remove uma alma do purgatório, ou diminui o tempo que uma alma deve passar no purgatório. Purgatório é uma crença católica que fala de um lugar que você vai após a sua morte, um lugar ali onde você vai purgar os teus pecados para que você definitivamente entre no céu. E o tempo que você vai ficar lá varia, né, de 500 anos, 1000 anos, enfim. Então, se um parente seu aqui, ele paga um valor, ele faz uma reza, ele sobe uma escadaria de joelhos, ele pode livrar a alma de um parente do purgatório. E Martim Lutero até chegou a pagar uma indulgência para livrar o seu avô do purgatório. Ele subiu uma escadaria, a escadaria que estava em frente à igreja, de joelhos, rezando um Pai Nosso em cada degrau. E quando ele chegou no topo daquela escada, ele conseguiu fazer aquela tarefa tão difícil e árdua. Veio um pensamento à sua mente. Então ele pensou o seguinte: mas quem sabe se isso de fato é verdade? Será que esse esforço que eu tive aqui de subir essa escadaria de joelhos, ou aquela moeda que eu depositei na caixinha lá embaixo, foi o suficiente para livrar a alma do meu avô do inferno? Será que isso de fato é verdade? Isso está nas Escrituras? Então, um Lutero desanimado voltou, né, para a sua casa, e muito desanimado, muito desiludido. Foi então ali nesse período, no ano de 1512, que ele tornou-se... ele recebeu ali o grau de doutor em teologia, né? E ele manteria a sua posição de professor até a sua morte, ali ensinando as Escrituras. E é muito interessante nós pensarmos que um homem que já estava há tanto tempo na prática religiosa, inclusive até ensinando as Escrituras, ainda não conhecia a mensagem de salvação. Lutero ainda que sofria com muitos tormentos do inferno e o peso dos seus pecados. Então, essas questões das indulgências pesaram muito em seu coração. E
Em 1517, o Papa Leão X, o Papa na época, ele autorizou essa prática das indulgências na Alemanha. E isso consternou muito a Lutero, né? Nesse período que nós ficamos conhecendo aquela famosa frase de um monge chamado John Tetzel, que dizia assim: assim que a moeda tilintar no cofre, uma alma é libertada do purgatório. Né? A partir do momento que aquela moedinha, aquele valor ali que lhe foi cobrado cair dentro da caixinha, a alma do seu parente foi liberta do purgatório. Então, nesse momento, né, de grande revolta, Lutero então ele escreve ali as 95 teses, principalmente ali atacando as indulgências, essa prática tão contrária à palavra de Deus para que um pecador encontre salvação. E aí essas 95 teses ele prega ali na porta da entrada da igreja do castelo em Wittenberg, né, da onde nós conhecemos muito essa imagem, né, de Lutero ali pregando as 95 teses, e foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517, que é o dia que nós damos, né, onde deu-se início à Reforma Protestante, e qual nós lembramos nesta data. E uma das coisas que foram levantadas nessas 95 teses, né, é insulto à palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, tempo maior é gasto falando de indulgências do que desta palavra. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e graça de Deus. Então Lutero, mesmo ele ainda não conhecendo, né, como ele poderia ser salvo, ele já sabia que ali aquela venda de indulgências era totalmente contrária à palavra de Deus, pois como nós podemos pagar os nossos pecados, a nossa culpa, com coisas que nós podemos fazer, realizar nessa terra, ou com algum valor em dinheiro? Isso jamais poderia ser alcançado dessa forma. Então, quando a notícia dessas 95 teses chegaram aos ouvidos do Papa, né, Lutero foi então convocado a uma audiência, e nessa audiência ele encontrou um cardeal chamado cardeal Tomás Cajetan, que era um teólogo italiano, e ele foi até em Augsburgo, na Alemanha, ter essa audiência com Lutero. E Lutero ele foi bem direto em defender essa posição dele contra as indulgências, e até mesmo que o Papa ele não era infalível, né? Uma crença da Igreja Católica Romana é que o Papa ele é infalível, ele é a representação de Deus nessa terra, ele não pode errar, como se o Papa não fosse um pecador. Então Lutero também foi direto a este ponto, e ele temeu por sua vida, mas ele volta, né, para Wittenberg, já sobre a proteção do príncipe eleitor Frederico III da Saxônia, que o ajudou muito, né, nesse sentido. Ele teve ali a proteção do príncipe. Então, neste momento, quando Lutero retorna para casa e meditando ali em Romanos 1,17, que foi esse texto que nós lemos agora, ele leu ali: o justo viverá por fé. A primeiro momento, quando ele lia esse texto, e de todos esses anos meditando na palavra de Deus, ele não entendia. Quando ele ouvia falar sobre a justiça de Deus, Lutero, ele pensava sempre num Deus vingativo, num Deus cruel, num Deus que esmaga o pecador. Mas de repente, como uma grande luz iluminando a sua mente, seu coração, ele finalmente entendeu o verdadeiro significado do texto. A justiça de Deus é recebida como um dom, somente pela fé em Jesus Cristo. Então, Lutero, ao meditar de noite e de dia pela misericórdia de Deus, ele diz: prestei atenção ao contexto das palavras, ou seja, nela a justiça de Deus é revelada, conforme está escrito: aquele que pela fé é justificado viverá. Ali comecei a compreender que a justiça de Deus é a justiça pela qual o justo vive por um dom de Deus, ou seja, pela fé. Então, aqui resumindo o que ele falou, aquele que pela fé é justo.
Aquele que pela fé é justo, viverá. Então senti que eu nasci totalmente de novo e havia entrado por portões abertos no próprio paraíso. Nesse momento, então, toda aquela angústia, toda aquela tristeza, todo aquele terror que Lutero sentia foram dissipados, porque ele viu a misericórdia de Deus em receber pecadores que pela fé, depositando a fé no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, os seus pecados eram perdoados. E essa fé, ela é um dom de Deus. Deus dá ela de forma gratuita. Você não precisa pagar um valor por ela. Você não precisa se autoflagelar por ela. Você não precisa ter um currículo de nunca pecar, porque isso é impossível para nós, ou um currículo de boas obras para que você tenha este dom. O Senhor, ele dá de maneira gratuita. Então, de repente aqui, Lutero estava aos pés do Senhor, com paz na sua alma pela primeira vez. Então Lutero percebeu que o homem pecador não é salvo por suas obras. Ao contrário, a justiça de Cristo é imputada aos pecadores com base na fé. Então essa é a essência do Evangelho, jovens. Essa é a mensagem principal da Bíblia. Nós não somos salvos por aquilo que nós somos ou fazemos. O Senhor, quando Ele olha para a terra, Ele só vê um ajuntamento grandioso de pecadores. Mas é justamente aí, Deus, Ele poderia nos condenar imediatamente ao inferno, porque todos nós pecamos e merecemos a sua justiça. Mas como Ele é amor e Ele é misericórdia, Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, pagar pela nossa dívida. A morte do Senhor Jesus na cruz é o castigo dos castigos, que paga a culpa de todo aquele que se arrepende e crê. Então, uma vez quando nós confiamos no sacrifício do Senhor Jesus, e nós nos arrependemos de nossos pecados, e nós vamos ao Senhor em oração, nós podemos ter certeza que nós recebemos o perdão e a justiça de Deus, o dom gratuito de Deus, esse presente. Então Lutero, a partir daí, vai passar por grandes entraves contra a igreja, pois ele vai pregar essa mensagem de justificação pela fé. Ele vai ser chamado ainda em mais 2 audiências, e na última, que é na cidade de Worms, ele vai estar diante do próprio imperador Carlos V, das grandes autoridades da igreja, e ele vai ser chamado a renegar tudo aquilo que ele pregou e que ele escreveu, pois Lutero teve uma grande produção literária com as descobertas que ele estava fazendo nas escrituras, e ele foi chamado a renegar tudo aquilo. E ele pede um dia para pensar, porque ele pensou consigo mesmo: eu posso estar errado, e eu sou apenas um monge contra o mundo. Sou eu, um monge solitário contra o grande império da Igreja Católica Romana. Eu posso estar errado. Então ele orou ao Senhor, ele clamou por auxílio. Então, na manhã seguinte, naquela data de 18 de abril de 1521, ele respondeu com as suas palavras que são muito conhecidas, Ele diz assim: não posso me retratar e nem o farei, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer outra coisa. Aqui eu permaneço, que Deus me ajude. Então, com essa corajosa declaração, Lutero declarava ser a Bíblia a autoridade única sobre os papas e os concílios. Então, nesse momento, Martinho Lutero ele se opunha totalmente à Igreja Católica Apostólica Romana e à autoridade suprema do Papa. E ele foi considerado um herege pela Igreja. A sua cabeça foi colocada a prêmio, mas ele teve um período de salvo-conduto para que ele pudesse voltar para Wittenberg, e aí neste momento ele é capturado pelos seus admiradores para protegê-lo. Então neste período, ele vai para o castelo de Wartburg, perto de Eisenach, ali na Alemanha, e ali neste período ele faz uma das coisas mais maravilhosas, que foi traduzir o Novo Testamento para o alemão, pois ali, jovens, a Bíblia ela ainda estava em latim. O povo que nem sabia a sua própria língua, ler a sua própria língua, a maioria do povo não era letrado, o conhecimento estava nas mãos apenas das pessoas que tinham condições de ter um estudo ou do clero. Finalmente,
as escrituras estavam sendo traduzidas na língua do povo. O povo teria acesso à verdade da palavra de Deus. E esse foi o grande desejo de Lutero, porque ele sabia que uma vez que as pessoas pudessem ler a palavra de Deus, buscar diretamente o Senhor, elas poderiam ser libertas daquele terror, daquela grande opressão que eles viviam das tradições católicas romanas, que impunham um fardo muito grande sobre as pessoas, né, para que as indulgências e todas aquelas outras práticas que custavam dinheiro pudessem custear, né, as construções das grandes catedrais para manter a vida opulenta do clero. Então, a Bíblia, ela seria esse grande luzeiro nas mãos das pessoas, trazendo finalmente conhecimento do Evangelho, trazendo conhecimento do amor de Deus, do seu perdão, da sua salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia perguntaram para Lutero qual era o segredo, né, do sucesso da reforma. E eu vou encerrar aqui com essas palavras: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz nada. E enquanto eu dormia, a palavra enfraquecia de tal maneira o papado que nem príncipe, nem imperador poderiam ter infligido maiores danos sobre ele. Eu nada fiz, a palavra fez tudo. Então aqui nós vemos Lutero apenas afirmando que ele foi um simples instrumento na mão de Deus, que levou a palavra de Deus ao clero, à liderança de Roma, e diz: esta é a palavra, vivamos conforme a palavra e vamos levar a palavra ao povo. Então, todo o tempo a palavra fez tudo. E nós vemos então aqui a grande misericórdia na vida deste homem, a grande misericórdia do Senhor salvando este homem atormentado por seus pecados, com esse grande fardo de obras que nunca podiam trazer-lhe paz. Agora, além de salvo, transformado, levando finalmente as Escrituras na mão do povo. E nós temos que ser grandemente gratos a Deus por este momento, porque isso também corroborou com a tradução da Bíblia em várias línguas. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada traduzida no nosso idioma, o português. Então nós temos aqui um grande presente das mãos do Senhor, para que todos aqueles que conheçam o Evangelho possam assim se achegar ao Senhor Jesus Cristo e serem salvos. Que essa também seja uma verdade em sua vida, que você também busque o perdão de Deus, que você busque a sua paz somente no Senhor Jesus Cristo, que foi aquele que morreu, pagou pela culpa do pecado de todo aquele que nele crê. Que Deus os abençoe.